Graça e paz, irmãos, aqui é o professor Ney e hoje abordaremos a formação do cânon do Novo Testamento de uma forma objetiva, de uma forma rápida. Faremos essa abordagem não abordando toda a complexidade que envolveu a definição desse cânon, mas abordando os principais assuntos pelos quais esse cânon foi estabelecido, né, os 27 livros que nós temos que compõem o Novo Testamento. Vale dizer que na época do Novo Testamento havia uma vasta literatura que circulava tanto pelas igrejas ortodoxas quanto por alguns grupos, né, que se diziam cristãos. Então, houve a necessidade de unificar a mensagem, uma vez que o Evangelho ele estava se expandindo pelos quatro cantos do Império Romano, né? E uma diversidade de literaturas em circulação, houve a necessidade por parte da Igreja de definir quais seriam os livros aceitos, né? Aqueles ditos livros de autoridade, né? Que serviriam de base para a mensagem ortodoxa, que serviriam de base para a definição doutrinária, para a definição de credos, e quais literaturas deveriam ser rejeitadas. Então vamos lá. Primeiramente, quem definiu? Vamos responder 4 perguntas. Quais são essas perguntas? Primeiro, elas seriam: quem definiu? Quando foi definido? Por que definiram? E quais os critérios? Então, quem definiu? Quando definiu? Por que houve essa definição de quais os livros comporiam o Novo Testamento e quais não, e quais os critérios adotados. Então, em primeiro lugar, quem definiu foi a igreja tida como a igreja católica, né? Quando dizemos católica, queremos dizer a igreja no sentido de católica, no sentido de universal, a igreja que deu continuidade à mensagem dos apóstolos. Então essa igreja, na verdade, ela não estabeleceu, ela reconheceu dentre aquela vasta literatura que havia do Novo Testamento, ela reconheceu quais eram os livros que eram usados majoritariamente pelas comunidades cristãs, as principais, né, Antioquia, Jerusalém, né, eram 5 principais comunidades, que agora me faz de memória todas elas, mas eram 5 as principais comunidades, fora as outras, né, Roma também. Então as principais comunidades da época que utilizavam-se desses livros, e que a igreja, num concílio, né, e eu já estou respondendo a segunda pergunta, quando a igreja, né, num concílio em 393, que foi conhecido como o concílio de Hipona, definiu quais seriam os 27 livros que comporiam o Novo Testamento. Então a igreja ela reconheceu, entre aquela vasta literatura que havia na época, num concílio ocorrido no ano de 393, que teve a participação dos principais líderes da época, definiu quais seriam esses 27 livros que comporiam o Novo Testamento e que hoje nós temos nas nossas Bíblias. E por quê? Por qual motivo? Ora, conforme eu já respondi aqui, porque havia uma diversidade de literaturas e alguns grupos que se diziam cristãos, mas que traziam mensagens diferentes da conhecida mensagem ortodoxa, da mensagem que o Senhor Jesus Cristo pregou, que os apóstolos deram continuidade, e logo após os pais da igreja deram continuidade a essa mensagem. Então começaram a surgir alguns grupos, como Marcião, por exemplo, com a proposta de uma nova mensagem, um cânon, né, rejeitando alguns escritos e querendo aderir a outros, querer mexer na mensagem. Então houve essa necessidade por parte da igreja de estabelecer. E quais foram os critérios adotados? Bem, os critérios adotados foram os seguintes, vamos lá. Em primeiro lugar, a apostolicidade. Então, olha só, para que um livro, uma carta fosse reconhecida e aceita como literatura sacra do Novo Testamento, ela precisava ser elaborada por um apóstolo ou por alguém que fizesse parte do corpo apostólico. Como assim? Por exemplo, Lucas não foi um apóstolo, mas ele foi um homem que fez parte do corpo apostólico. Ele teve como companheiro de viagem Paulo, e não obstante, ele também teve contato com outros apóstolos, como Pedro e outros homens que fizeram parte da primeira geração de cristãos, da primeira leva de crentes, aqueles apóstolos, aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo. Então esse era o primeiro critério.
O segundo critério era o seguinte: a mensagem do livro ou da carta em si, era necessário que ela mantivesse a mensagem pregada pelo Senhor e que deu continuidade através dos apóstolos, de modo que a mensagem que essa literatura trazia não poderia contradizer aquilo que já havia sido estabelecido nos evangelhos e nos primeiros documentos cristãos. O terceiro critério era o seguinte: a universalidade, ou seja, a aceitação majoritária, conforme eu disse, eram 5 os principais centros do pensamento cristão: Roma, Antioquia, Jerusalém, né, e mais 2 que agora me fogem à memória, mas em uma outra ocasião eu cito para vocês. E não somente essas principais congregações, mas outras igrejas tão antigas e tão importantes espalhadas pelo Império Romano utilizavam esses escritos como base de fé e prática. Então, era de aceitação majoritária, sim, cumpria aos 2 primeiros requisitos, tinha o seu autor conhecido, o seu autor fazia parte do corpo apostólico, era um apóstolo, foi alguém ligado aos apóstolos, a mensagem desse livro mantinha a mensagem tradicional. Então, se cumprisse todos esses requisitos, ele faria parte do cânon que nós temos como o Novo Testamento, que nós recebemos, que é o cânon do Novo Testamento. Espero que a mensagem tenha ficado clara. É um estudo objetivo, só para você ter uma ideia de como foi elaborado, de como foi formado o que nós conhecemos como o Novo Testamento.